Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje um pouquinho fora de mão, pessoal, domingo, dia 7 de setembro de 2025, 8h03 da noite. Resolvi trazer uma palhinha do que está rolando aqui no Bitcoin, em virtude de algumas percepções que foram identificadas ao longo do dia de hoje. Então vamos dar continuidade aqui diante da última análise e trazer para vocês as perspectivas importantes aí para a movimentação do preço agora para o final da noite, pela madrugada até a nova análise de amanhã, na segunda-feira, dia 8. Então, pessoal, basicamente na última análise no sábado, pela madrugada, nós estávamos próximos aqui da região deste antigo suporte ascendente, né? Fizemos aqui a identificação dessa sequência lógica. Identificamos também a questão do volume que vinha prevalecendo, a questão do baixo volume comprador, né, pessoal? Eventualmente nos trazia um pouco de receio ao que tange, por exemplo, imaginar uma reação mais incisiva ascendente. Então, teoricamente, tratamos aqui essa região como um ponto de decisão, seja para o rompimento, né, ou recusa de preço, e aí sim os compradores, né, eventualmente, quem sabe, buscando aqui um topo maior do que essa sequência de topos ascendentes, né? Então, eventualmente, tinha essa possibilidade, mas diante do que foi analisado de volume apresentado aqui nesses últimos candlesticks, a gente ficou um pouco com receio e, eventualmente, né, tivemos a perca dessa região, né, a confirmação de rompimento, e a nossa expectativa era de fato aí um movimento com topos e fundos descendentes, né, pessoal? Aquele famoso movimento zigue-zague, né? E a gente teria como aí um alvo mais forte, né, diante da acumulação de lotes e até pela nossa marcação aqui no gráfico, a proximidade aí dos 107 mil. Então, pessoal, o que que a gente percebe, né? No dia de hoje, talvez pelo fato de nós tivermos uma alteração na estrutura em relação, pessoal, à nossa expectativa, que era um movimento zigue-zague, porém descendente, a gente percebe, né, que teoricamente o zigue-zague tornou-se ascendente, né? Inclusive os vendedores recusando o preço aqui em um primeiro momento, diante dessa nova resistência, né? Vocês podem perceber que tivemos aqui uma retração, mas ainda estamos, né, com uma estrutura atípica, né, em virtude aí do que tínhamos observado na última análise. Outro ponto importante é a questão do volume, né? A gente percebe aí que os compradores eles vêm sobressaindo ao longo das últimas horas. Isso levanta um alerta importante, né? Quando a gente analisa, por exemplo, no diário, tá, pessoal? A gente vem para fechar o diário com o volume comprador superando o volume de venda do dia de ontem, no sábado. Então tínhamos aí 3 dias ruins, né? Esses dias tentaram eventualmente o rompimento aqui da média de 20 períodos no diário, e aí houve a recusa de preço. Então a gente tinha um cenário bem ruim, bem difícil aqui para o lado dos compradores, mas, né, diante do que está sendo mostrado no dia de hoje, a gente precisa tomar bastante cuidado aí para quem está esperando, né, um recuo mais forte aqui no preço, tá, pessoal? A gente precisa ter cautela porque, de fato, os compradores hoje eles estão atuando de uma forma bem peculiar, estão assumindo protagonismo e, ao que parece, a gente precisa impor aqui uma condição para, de fato, né, a gente almejar aí uma busca por níveis superiores de preço, tá, pessoal? Qual que seria essa condição imposta? A gente percebe que a nossa nova resistência diagonal está basicamente paralela aqui à média de 20 períodos no diário, tá? Aqui na proximidade aí dos 111 e 800. Pessoal, eventualmente a gente rompendo esses dois pontos paralelos, tanto a nossa resistência quanto a média de 20 períodos, com confirmação, ou seja, dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, fechando acima
desta região dos 11.800. Lembrando que ambos precisam mostrar prevalência de volume comprador e pelo menos um com padrão de força. A gente poderá sim pensar aí em buscar níveis superiores de preço, tá, pessoal? A gente pode sim almejar essa condição desde que o gatilho seja acionado. Outro ponto que me chama a atenção, pessoal, talvez seja a necessidade da gente também colocar uma nova resistência aqui na região do 113.420. Talvez em virtude aqui, né, dos múltiplos encontros em relação à abertura, o fechamento, máxima, mínima de preço. Então talvez seja aí nosso próximo alvo, caso tenhamos êxito aqui no gatilho, tá, pessoal? A gente poderá buscar eventualmente essa região e aqui também seria aí um novo ponto de decisão, seja para rompimento ou recusa de preço, obviamente rompendo, aí sim, né, o preço mantendo acima, estrutura ascendente, volume comprador prevalecendo, pessoal, superando aí os vendedores, a gente pode, quem sabe, imaginar aí a busca pela região dos 117.400, tá? Então, um cenário interessante, pessoal, em virtude do que vinha se desenhando aqui para nós. E é o que eu sempre falo, né? O mercado é muito dinâmico, a gente precisa estar atento a todos os detalhes que são colocados aqui de forma inédita, justamente porque pode mudar em um simples estalo e você precisa estar plugado. Agora, pessoal, tendo a recusa de preço aqui, eventualmente, a não concretização, né, dessa condição imposta, de fato, o mercado poderá sim, né, buscar níveis inferiores, né? Talvez a gente tenha aí uma estrutura até mesmo lateralizada. E a questão do final de semana também acaba influenciando bastante. Tudo isso porque a gente tem um volume reduzido, né, pessoal? Drasticamente aí quando a gente compara aí nos dias úteis, dias comerciais, né? Então, acaba havendo mais manipulação, enfim. De fato, a gente precisa tomar conta disso também. Mas eu achei importante trazer para vocês justamente esses pontos, porque aquilo que vinha sendo esperado aí de forma contundente, a gente, né, simplesmente coloca aqui o outro lado da moeda, mostra o que está rolando em tempo real e, obviamente, vocês precisam estar, né, cientes dessas possibilidades. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Hoje era diretamente aqui no gráfico do Bitcoin, quis trazer para vocês esses pontos que eu achei, né, pertinente e que pode mudar drasticamente aquilo que o cenário vinha sendo exposto aqui para vocês. Fechado? Então vamos acompanhar juntamente, vai retornar amanhã, justamente para analisar aí o que de fato aconteceu e darmos continuidade aqui nos trabalhos. Fechado? Vamos ver aqui no livro se a gente enxerga alguma coisa. Aqui pelo lado dos vendedores, pessoal, o livro bem diluído, tá? Aí a gente vai ter acumulação um pouco mais na região do 115 e somente no 120, basicamente a manutenção do que já tínhamos notado nas análises anteriores. E pelo lado dos compradores, o livro também bem pulverizado, acumulação somente no 107, posteriormente um pouco no 106 e a gente já não percebe mais na região do 105. Fechado, pessoal. Então é isso. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Desejo a você um excelente fim de domingo, uma boa semana. Um grande abraço e a gente retorna amanhã. Tchau, tchau.